Êxodo capítulo 5. Moisés e Arão confrontam Faraó. E depois, Moisés e Arão entraram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me guarde uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, para que obedeça a sua voz, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Rogamos a ti, deixa-nos ir caminho de 3 dias para dentro do deserto, e ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com a espada. Então o rei do Egito lhes disse: Ó Moisés e Arão, por que fazeis vós cessar o povo das suas obras e das vossas cargas? Disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis ter descanso por interrupção das suas cargas. Faraó aumenta a aflição dos israelitas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos cobradores de impostos serviço do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar ao povo palha para fazer tijolos, como fizestes até hoje. Vão eles mesmos e ajuntem palha por si mesmos. E lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o peso do serviço sobre estes homens, para que nele laborem e não deem consideração a palavras mentirosas. Então os cobradores de impostos, serviço do povo e seus oficiais, foram para fora e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e ajuntai vós palha, onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou através de toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. E os cobradores de impostos, serviços, os pressionavam, dizendo: Completai vossas obras, as tarefas de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitar os oficiais superintendentes dos filhos de Israel, que os cobradores de impostos, serviço de Faraó, tinham posto sobre eles, sendo-lhes dito: Por que não completastes vossa tarefa, tanto ontem como hoje, fazendo tantos tijolos como antes? Por isso os oficiais superintendentes dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele diz: Vós estáis ociosos, vós estáis ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, porque a vós não se dará palha, contudo entregareis a quantidade estabelecida dos tijolos. Então os oficiais superintendentes dos filhos de Israel viram-se em aflição, depois que foi dito: Não diminuireis coisa alguma de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Israelitas culpam Moisés e Arão. Moisés queixa-se a Deus. E eles, quando saíram desde a presença de Faraó, encontraram a Moisés e a Arão, que estavam postados de pé para encontrá-los. E lhes disseram: O Senhor olhe sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro ser repelente aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, dando-lhes uma espada nas mãos deles para nos matar. Então Moisés retornou ao Senhor e disse-lhe: Ó Senhor, por que fizeste tamanho mal a este povo? Porque é isso que tu me enviaste? Porque desde que eu fui até Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo. Todavia, de nenhuma maneira livraste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Deus promete livrar os israelitas. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó,
porque forçado por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, forçado por uma mão poderosa os lançará para fora de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações como estrangeiros, na qual peregrinaram sendo estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servi-los como escravos, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize tu aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei para fora da servidão a eles, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos aceitarei, tomarei para mim como meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tire de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão em juramento, que a darei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que lhe permita os filhos de Israel irem para fora da terra dele. Moisés, porém, falou diante da face do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como, pois, Faraó dará ouvidos a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento concernente aos filhos de Israel e concernente a Faraó, rei do Egito, eles trazerem os filhos de Israel para fora da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Estes são os cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananita. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por esposa a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Isá, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. E Arão tomou para si por esposa a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu à luz Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi, Elcana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel para fora da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que trouxesse para fora do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus ordena que Moisés e Arão falem outra vez a Faraó. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés diante da face do Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me dará ouvidos? Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como se fosse um Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta.
Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos dará ouvidos, e eu porei minha mão sobre o Egito, e eu trarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, para fora da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito, e trouxer para fora os filhos de Israel desde o meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, tal como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Vara de Moisés é tornada em serpente, mas o coração de Faraó revela-se endurecido. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós o milagre, então dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos servos dele, e ela foi tornada uma serpente. E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, e os magos de desenhistas de horóscopos do Egito, também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Porque cada um me lançou sua vara, e elas se tornaram serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deu ouvidos a eles, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá para as águas, e tu te postarás de pé junto à beira do rio para encontrá-lo. E tomarás em tua mão a vara que foi tornada em uma serpente. E lhe dirás: O Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora tu não tens dado ouvidos. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas serão tornadas em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios estarão enojados demais para beber da água do rio. Primeira praga: todas as águas são tornadas sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize tu a Arão: Toma tua vara, e estenda tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre as suas lagoas, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que sejam tornadas em sangue. Assim haverá sangue através de toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, tal e como o Senhor tinha ordenado. E ele levantou a sua vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas que estavam no rio foram tornadas em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber das águas do rio, e houve sangue através de toda a terra do Egito. Porém os magos desenhistas de horóscopos do Egito também fizeram de semelhante maneira com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deu ouvidos a eles, como o Senhor tinha dito. E Faraó se virou para trás e foi para dentro de sua casa, e também não aplicou seu coração para isso. E todos os egípcios cavaram poços de ambos os lados do rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor tinha ferido o rio.